gente, estou de volta aqui com o nosso Tudo de Bom desta terça-feira. Olha, rádio amador. Você já ouviu falar? Muita gente acredita que esse tipo de comunicação já está praticamente extinto. Mas hoje a gente recebe aqui nos estúdios o professor Alisson Teles, que vai nos falar um pouco mais sobre esse tema tão interessante. Ele vai contar um pouco mais pra gente dessa história. Professor Alisson Teles, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Tudo de Bom. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os telespectadores. Eu estou aqui para falar um pouquinho de uma coisa que eu gosto muito, Sim, que é o radioamadorismo, né? E é um hobby que nasceu há 95 anos, pelo menos aqui no Brasil. Lá fora tem bem mais tempo que isso. muito bem. Então, para contextualizar a nossa conversa, explica pra gente primeiro o que é o rádio amador. Para quem não sabe, para quem está em casa, o que é o rádio amador? Primeiro, vamos tirar uma confusão. Normalmente o pessoal chama isto aqui de rádio amador. Certo. Isto aqui não é um rádio amador. Sim. Um rádio amador sou eu. Ah, muito bem. Esse É uma aparelho... pessoa. Então, o que é que a gente faz? Nós usamos comunicação via rádio. E entre as várias formas de comunicação, nós podemos citar, por exemplo, comunicação via satélite. Nós podemos nos comunicar com pessoas do mundo inteiro utilizando apenas um rádio um pouco maior do que esse, um pedaço de fio, sem precisar de internet, sem nada. Nós trabalhamos bastante na área de desastres, ajudando nas radiocomunicações, porque quando ocorre um desastre, a primeira coisa que vai embora é a energia elétrica. Indo energia elétrica embora, vai embora celular, você não tem internet, você não tem nada. E nessas situações o radioamadorismo pode atuar provendo comunicação de emergência. Entre muitos, a gente trabalha também na educação, né? O radioamadorismo é uma coisa excelente para você mostrar na prática conceitos que na escola às vezes as pessoas não gostam muito da área de física. Então o radioamadorismo é uma coisa muito ampla que tem várias aplicações na sociedade. Bom, antigamente, professor, inclusive a própria polícia se utilizava dessa modalidade, utilizava do rádio amador como meio de comunicação. Algumas pessoas, através do próprio aparelho, conseguia também a estação, a frequência da polícia, conseguia esse tipo de comunicação, conseguia aferir tudo isso. Hoje em dia a polícia não utiliza mais do rádio amador. Onde hoje na nossa atualidade se aplica o rádio amador, é utilizado? Você tem aí no seu bolso um aparelho de celular. Muito bem. O aparelho de celular é nada mais, nada menos do que um equipamento de rádio. Só que ele tem uma camada de software, enfim, várias coisas que tornam ele mais amigável. Mas por trás de tudo isso, tem um aparelhozinho de rádio, um transmissor pequenininho dentro dele. A polícia continua utilizando, só que eles utilizam hoje em dia um outro sistema que é criptografado, que não é mais possível você ouvir, graças a Deus. Graças a Deus, né? você consegue essa frequência. Exatamente, não é possível. Mas o rádio está em literalmente em todo lugar. No Wi-Fi da sua casa, funciona como? Via rádio, sabe? Bluetooth é via rádio. Tudo hoje em dia, tudo que se referir, tudo, literalmente, que se referir tecnologia sem fio, utiliza o rádio de alguma forma. Só que algumas vezes de forma mais amigável, outras vezes utilizando uma coisa dessa aqui, um transmissor como esse, que é necessário uma licença e tudo mais. Mas aí você falou também da utilização dele em caso de desastres, comunicação e tal. Então o que difere esse aparelho que vocês utilizam, de um aparelho celular, de outro meio de comunicação mais atual? Basicamente o que a gente chama de frequência, né? Sim. Algumas frequências elas são específicas para uso, por exemplo, da polícia. Então ninguém pode entrar lá. Outras frequências são exclusivas do Wi-Fi do seu celular. Outros são das tecnologias 2G, 3G, 5G, que está aí na moda. Então, o que diferencia basicamente é a frequência. Aqui na frequência do rádio que nós podemos usar, somente se utiliza radioamador. Somente radioamadores podem utilizar. Basicamente, em termos simples, é isso. Mas aí vocês utilizam hoje para quê? Que tipo de comunicação vocês fazem hoje? Vamos lá. Tem pessoas que usam o rádio simplesmente para conversar. Gostam do rádio, né? Cresceram num contexto em que as pessoas utilizavam o rádio, em vez de usar um celular, em vez de conversar, bater papo com um celular com uma pessoa só, conversa com várias pessoas através de um rádio. Isso a gente chama de bate-papo. Outra forma seria a utilização, como eu falei, em situações de desastre, onde existe falha na comunicação. O radioamadorismo está lá para suprir comunicação de emergência. Outra área, radiocompetição. Existem competições internacionais em que as pessoas são convidadas a participar para fazer contatos com o mundo inteiro. Se você faz contato com um brasileiro, vale 1 ponto, um exemplo. Se faz contato com um europeu, vale 2. Faz contato com outro lado, que é a Austrália, 3 pontos, e assim por diante.
Outro modo, que aí é uma coisa fundamental nos nossos dias, que é a questão da educação. Sim. Hoje a gente sabe que a educação ela tende a ser multidisciplinar. Ou seja, quando você vai para uma aula de física, o professor de física não fala apenas daquele conteúdo. Ele tem que falar um pouquinho de português, um pouquinho de geografia e tudo mais. Então o radioamadorismo ele entra como uma luva. Por quê? Para você utilizar um rádio, por exemplo, para você fazer contato com Europa, você tem que saber para que lado a Europa fica, para você colocar a sua antena em direção da Europa, geografia. Para se comunicar com um europeu lá sei lá, da Alemanha, você não vai falar alemão, mas você pode falar inglês, português, línguas. Para você construir o seu equipamento de rádio e você entender o que é frequência, o que é comprimento de onda, física, ou seja, é uma multidisciplinaridade que existe dentro de um equipamento como esse, um mundo de possibilidades para a educação, entre muitas outras formas que a gente pode utilizar o rádio. Professor, o senhor falou aí sobre nos comunicarmos com pessoas em outros países, outros continentes, e a abrangência do rádio amador, como é que funciona isso? Eu alcanço qualquer lugar do mundo, como é que é isso? Veja só, como é que se dá essa abrangência? Dependendo da frequência que eu falei agora há pouco, né, cada frequência tem tem um alcance diferente. Algumas frequências permitem que literalmente, do jeito que eu estou dizendo a você se comunique com qualquer lugar do planeta Terra. Outras frequências, que é a frequência utilizada por este rádio especificamente, o alcance é bem menor, vamos dizer Paraíba, por meio de repetidoras. Ou se for um radinho só desse aqui, isso aqui não passa de 5 km. Quer dizer, hoje você tem radioamadores em todos os lugares do mundo, com exceção de alguns, por exemplo, Coreia do Norte. Não tem radioamador lá por motivos óbvios, né? Outros locais não tem radioamadores porque a população local não tem condição. Países da África, por exemplo. Mas em todo lugar onde exista alguém que tenha curiosidade de utilizar o rádio, que tenha curiosidade de montar, porque o radioamadores nasceu com a montagem, né? Não existia isso aqui para vender 100 anos atrás, as pessoas tinham que montar. Então, onde houver alguém interessado em montar algo, em conversar com pessoas, inclusive, o rádio foi a primeira rede social do mundo, antes de Orkut. Lembra do Orkut? Lembro. MSN, enfim. Antes de tudo isso, 100 anos atrás, as pessoas eram integradas no mundo inteiro por meio de um equipamento um pouquinho maior do que esse, né, na época, mas que permitia que culturas diferentes tivessem contato antes de internet, antes de tudo isso que a gente viu, que hoje é comum. Professor, qualquer um pode possuir um aparelho como esse? Qualquer um pode ser radioamador? Qualquer pessoa. A legislação brasileira diz que a partir de 10 anos, qualquer pessoa pode ser radioamador. Para ser radioamador, basicamente você vai à Anatel, marca uma prova, faz 2 exames. Um exame de legislação de telecomunicações, você tem que saber o que é que você pode e o que você não pode. E um outro exame de ética e técnicas operacionais. Você não pode falar de qualquer jeito, informalmente, assim, usando palavras que a gente usa no dia a dia. Você tem que ter um certo linguajar que você tem que manter. Qualquer pessoa a partir de 10 anos pode se tornar radioamador, né? Aí você vai dizer como você pode se informar. Aqui em Campina Grande, eu sou editor de um blog onde a gente divulga notícias a respeito do radioamadorismo. Se de repente alguém estiver interessado, pode entrar em contato. O endereço é qtc.ecra, que é a Escola e Casa de Radioamadores de Campina Grande, .club. Termina a letra qtc.ecra.club. Clube sem o E no final, CLUB. Muito bem. Pronto. Basicamente é isso. Prestar uma prova na Anatel, sendo aprovado, você recebe um indicativo, que é isso que está deste lado aqui. O meu indicativo que me identifica a nível mundial é PR7GA. Se você colocar isso na base de dados da internet, vai aparecer meu nome, tudo bonitinho. Basicamente é isso. Ninguém pode comprar um rádio como esse aqui e simplesmente começar a falar. Se a Anatel pegar, a multa não é pequena, né? Preciso seguir a Muito interessante. Professor, agora explica esse álbum que você trouxe aí pra gente. Vamos lá. Quando a gente faz contato com países do mundo, é padrão os radioamadores confirmarem esses contatos, né? Pode se confirmar hoje em dia por meio eletrônico, mas eu gosto dos cartões, né? Tem vários cartões que foram enviados para mim por eu ter feito contato, por eu ter conversado com pessoas. Eu tenho cartões aqui da Alemanha, eu tenho aqui da África, ó. A pessoa que você faz contato manda para o seu cartão? Manda para mim.
não é? E aqui consta, tem alguns cartões que para mim foram extremamente difíceis, contados, como por exemplo, um rapaz aqui de um lugar chamado Quirquistão. Está lá, eu não estou achando agora, mas enfim, são vários cartões. Eu tenho um especial aqui, que eu gostaria de mostrar. Isso aqui foi enviado do espaço. Nossa Acho que Senhora, olha. o pessoal talvez já conheça, já tenha ouvido falar desse senhor que aqui está. Ele mandou para mim, tá até ao contrário, né? Como convém a quem está no espaço sem gravidade, mandou para mim autografado quando o Marcos Pontes esteve na Estação Espacial Internacional. E ele, Marcos Pontes, operou uma estação de rádio amador lá, porque na Estação Espacial Internacional, uma coisa curiosa, existe uma estação de rádio amador e nós, radioamadores, temos a honra de poder conversar com o astronauta diretamente. Nossa Senhora, olha, interessante, viu? Pois é. A história do rádio amador. Exatamente. Temos muitas coisas, curiosidades e tudo mais, mas basicamente deu uma passada geral. É possível você, como disse, fazer contato com o astronauta e eles fazem transmissões regulares para os radioamadores enviando imagens. Aí você vai dizer, como é que faz? Eles botam lá no WhatsApp e enviam para a gente? Não, via rádio. Usando um radinho como esse aqui, igual a esse. Você pode receber imagens utilizando um aplicativo de celular, sem internet, é bom que se diga, apenas via rádio. Eles transmitem um sinal de áudio, esse sinal de áudio é decodificado e a gente recebe uma imagem do espaço, facilmente. Nossa Senhora, que interessante. Olha, vamos repetir aqui o blog do professor Alisson Teles, para você que ficou curioso aí sobre o rádio amador, é qtc.ecra.club. Clube terminando com a letra B muda. club.com.br? Não, só com ponto clube, só isso. qtc.ecra.club. Só. qtc.ecra.club e a gente conhece um pouco mais da história do rádio amador. Professor Alisson Teles, obrigado por ter aceito o nosso convite e vir falar um pouco sobre o rádio amador e sua história. Eu estou muito grato a você, Kleber, pela oportunidade de falar sobre esse hobby. Quero só deixar um convite, se você me permitir. Claro. Dia 5 de novembro, na Praça da Bandeira, convido todas as pessoas interessadas em rádio, curiosas em saber, em ver como isso aqui funciona no ato, né? Ou seja, ao vivo. Nós vamos fazer uma demonstração de radioamadorismo e tentar fazer contatos com o mundo inteiro. Isso que eu estou falando agora, você pode ver ao vivo, dia 5 de novembro, na Praça da Bandeira, o dia todo. Então vamos lá para conferir de perto e testemunhar isso aí, esse diálogo, essa conversa, essa interação com outros radioamadores no mundo inteiro. Mais uma vez, muito obrigado, professor Alisson Teles. Eu que agradeço, muito honrado.